para falar sobre a novela que o brasileiro está acompanhando, que é uma novela da vida real, a novela que se transformou o divórcio da apresentadora e modelo Ana Hickman. O ex-marido da apresentadora, Alexandre Correia, entrou na justiça contra Edu Guedes, pedindo a prisão dele. A alegação é que ele está constrangendo o filho do ex-casal, Alezinho. Edu Guedes, com isso, veio a público, não negou o relacionamento com a apresentadora e reforçou que nunca foi amante da modelo. Alexandre ainda acusa a ex-mulher de alienação parental. Para entender essa situação, o Morning Show recebe o advogado Leonardo Pantaleão, especialista em direito e processo penal, já conosco aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, doutor Pantaleão. Obrigado, prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Doutor, explica pra gente esse pedido de prisão que foi feito pelo ex-marido da Ana Hickman, querendo que o Edu Guedes seja preso. Olha, o que a gente vem acompanhando, não só nesse caso específico, mas de uma maneira geral, é a banalização dos pedidos de prisão. É evidente que quando nós temos um pedido de prisão, ele tem que estar lastreado numa prática criminosa. No Brasil, hoje, só existe uma hipótese de uma prisão fora da esfera criminal, que é na hipótese de não pagamento de pensão alimentícia, e mesmo assim, determinados requisitos têm que ser preenchidos. Fora isso, é só pela prática de crime. Quando você alega, olha, eu gostaria de que ele fosse preso por ele estar constrangendo alguém, a própria legislação criminal traz o conceito de um crime chamado constrangimento ilegal e que essa conduta não se amolda àquilo que vem sendo divulgado pela imprensa. Por quê? Porque o crime de constrangimento ilegal exige com que o autor dessa conduta, ele venha a constranger alguém, no caso seria o filho, mediante violência ou grave ameaça para fazer algo que a lei não prevê ou até mesmo que a lei proíbe. Então você verifica que no cenário específico não me parecem preenchidos os requisitos do crime de constrangimento ilegal. Razão pela qual falar em prisão simplesmente por conta dessa situação não me parece ter aí um amparo jurídico relevante. E mais um detalhe, a alienação parental, mesmo que esteja ocorrendo, e aqui no campo da hipótese, né, ela não é crime na legislação brasileira. Então, nem mesmo a alienação parental traria qualquer repercussão na esfera criminal. Tá aí, são 11 horas e 22 minutos, nós estamos repercutindo para você que chega do intervalo da rádio essa questão envolvendo a Ana Hickman e o ex-marido e agora também o Edu Guedes, que teve um pedido de prisão feito pelo Alexandre, ex-marido da Ana Hickman. Conosco está aqui o Leonardo Pantaleão, ele que é professor de Direito Penal e Processo Penal, esclarecendo algumas dúvidas. A gente vai agora com uma pergunta do Mano Ferreira. Doutor, nessa história toda, todo mundo se preocupa com o filho, né? Com a criança que fica no meio de uma briga pública entre os pais. Qual é o tratamento jurídico para proteger essa criança? O que é que está à disposição da justiça nesse sentido? Olha, essa pergunta, mano, é muito importante, porque, na verdade, é a preocupação principal de todo esse cenário. O direito deve, sobretudo, e a sociedade também, zelar pelo desenvolvimento psicológico tranquilo, sadio de uma criança e até de um adolescente. Então, esse cenário, o legislador se preocupou quando ele trata da questão da alienação parental e ele traz algumas sanções para quem desenvolve a alienação parental. Que é importante deixar claro que não significa que podem ser autores da alienação parental somente os genitores. Eu posso ter os avós, eu posso ter tios que sejam próximos, basta que a conduta seja uma conduta que tenha por objetivo denegrir a imagem de algum dos genitores perante aquela criança ou adolescente. Quando isso acontece, a legislação estabelece sanções, como eu mencionei, que pode ser uma multa, que pode ser muitas vezes o afastamento dessa pessoa que pratica a alienação parental do contato, do convívio com essa criança ou adolescente que está sendo aí objeto de toda essa manipulação. Então existem sim sanções, mas, repito, nenhuma delas na esfera criminal, porque a alienação parental não é, de acordo com a nossa legislação, até agora, uma figura criminosa perante o ordenamento jurídico. Doutor Leonardo, eu vou passar agora para a Júlia Luci, que também vai te fazer uma pergunta.
Professor, obrigada pela presença. A lei da alienação parental, inclusive, começa a ser discutida, né, pela aplicação dela. Algumas pessoas já fizeram propostas, né, e querem ver uma atualização da lei. Mas, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor, nesse momento, explicasse exatamente o que se trata de alienação parental, porque eu vejo muitas pessoas praticando atos, né, de alienação parental e elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Então, eu gostaria que o senhor explicasse. Júlia, obrigado, prazer falar com você. Essa pergunta também é muito interessante. Por quê? Porque, como você mencionou, às vezes praticamos a alienação parental e não sabemos, não temos a consciência, né, que estamos incorrendo nessa situação. Toda vez que alguém se dirige a uma criança ou um adolescente com o intuito de denegrir a imagem do seu genitor ou da sua genitora, com palavras, por exemplo, olha, é uma pessoa perigosa, cuidado, se afasta dela, ela não quer o seu bem, veja só, ela não está fazendo para você o que ela poderia fazer, ela faz para uma outra pessoa, mas para você não faz, trata melhor o seu irmão do que você. Situações que, infelizmente, são muito cotidianas e que acabam impactando de uma forma muito, assim, acirrada no psiquismo, na parte psicológica dessa criança ou do adolescente, que é o que realmente o detentor de todo o cuidado que o nosso legislador deve ter. E você também tocou num ponto importante. A nossa máquina legislativa, ela vem revisitando esse tema da alienação parental exatamente para poder trazer outras medidas que, no entender do legislador, possam contribuir para a diminuição da ocorrência cotidiana, como de fato acontece. Então, na medida em que os anos vão passando, as experiências relacionadas a esse tema vão surgindo, o legislador busca, então, trazer algo dessas novas experiências para dentro da legislação, sempre com o objetivo, repito, de proteger a criança, de proteger o adolescente e inibir essa prática. Muito bem. Conosco aqui o Leonardo Pantaleão, ele que é advogado criminalista, conceituado advogado criminalista, meu colega, e professor de Direito Penal e Processo Penal, conosco trazendo esclarecimentos a respeito do caso Ana Hickman. Volte sempre, doutor Pantaleão, ao Morning Show. Eu quero agora conversar com a Ana Beatriz, porque ela é advogada especialista em direito de família. Aninha, se tem uma coisa boa na polêmica envolvendo a Ana Hickman e o marido, é a popularização do termo, do assunto, do conceito da alienação parental, que é algo muito presente na vida de muitos brasileiros, né? E muitos que nem sabem, inclusive. Não, e eu acho que é extremamente relevante a gente trazer esse assunto aqui, até para afastar um pouco da desinformação que gira em torno desse tema. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa legislação, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca a criança e o adolescente como o principal interesse a ser preservado numa relação familiar. E aí, pegando um pouco do gancho do que o doutor Leonardo comentou, que a Júlia perguntou, quais são os mecanismos que a lei tem para nos garantir isso? Pode reparar, se você já enfrentou algum tipo de ação judicial envolvendo menor de idade, o Ministério Público obrigatoriamente faz parte desta ação na qualidade de fiscal da lei. Então, se, por exemplo, você entra num acordo de pensão para que o pai do seu filho pague R$1, o Ministério Público vai falar, não, R$1 não resguarda o interesse dessa criança. Então, tem esse aspecto que é muito importante. E com relação à alienação parental, ela é um avanço enorme que a gente tem na nossa legislação. Porque a gente vem de uma época que, graças a Deus, eu era muito nova para entender e trabalhar com ela, de que havia certas dificuldades para você se divorciar, para você se separar. Havia aquela questão da culpa pelo rompimento da relação, então uma série de indenizações, coisas que hoje a gente já superou. Então a gente tem um cenário familiar em que pai e mãe têm uma presença equilibrada na vida dos filhos. Só que nem sempre o pai e a mãe estão com os interesses do menor em primeiro lugar e acabam falando mal do outro genitor, acabam tentando colocar a criança contra o pai ou contra a mãe. Às vezes muitos que não aceitam nem o fim do relacionamento usam o filho como instrumento, né? Perfeito. De ferir o ex-cônjuge, o ex-marido ou a ex-mulher também, né, Aninha? Perfeito. E não importa onde está na sociedade, qual é o cargo que exerce, o grau de escolaridade. Dito isso, é extremamente importante que a gente traga esse debate para a televisão e para a rádio,
porque vai fazer com que pessoas se tornem pais melhores e vai fazer com que você consiga reprimir se ver isso acontecer também. E principalmente vai fazer com que crianças tenham um melhor desenvolvimento, porque são as principais vítimas da alienação parental, até porque, segundo estudos, muitas crianças têm danos irreversíveis quando são vítimas dessa alienação.